Olá, pessoal. Falando desse livro aqui, Estudos do Novo Testamento, de Joaquim Jeremias, na página 124, ele vai falar sobre a oração diária na igreja primitiva. E vai destacar que essa referência a Jesus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que aparece em Marcos 12, 26, ele coincide a mesma sequência de palavras que aparece na primeira bênção da Tefilá. Então, assim, Jesus está pegando um elemento de uma oração judaica. Por consequência, esta é uma oração familiar a Jesus. Então, dá esse traço judaico à oração que Jesus usa. E depois, aqui na página 133, ele vai falar sobre essa Shema, que é referente, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Mateus 22, 37. Ouve, Shema, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Deus. E amarás o Senhor do teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e com toda a tua força. Marcos 12, 29. E depois Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. E a teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. E aí ele chama a atenção o seguinte. É a mesma oração. O conteúdo é o mesmo, mas a forma ela está um pouco diferente de um para o outro, né? E essa forma, ela também não coincide com a sua origem, que é Deuteronômio 6,5, né? Que é a Shema, que é uma oração bem típica judaica e que aparece lá na Deuteronômio 6,5. Também não bate com a versão que aparece de Deuteronômio 6,5 da 70, né? Que é a Bíblia em grego. Então, esse quadro indica como a formulação tripartida do original bíblico tem sido substituída em Marcos 12:30, assim como Lucas 10:27, por um esquema de 4 membros, inclusive onde se conserva uma estrutura ternária. Os termos são diferentes. Então, não são exatamente os mesmos termos. Isso daí, ele chega assim, é estranho que essa problemática haja escapado atualmente aos exegetas. Ou seja, como é que você explica uma diversidade numa oração que é recitada todos os dias na sinagoga, que você deveria saber de cor? Isso daí teria de aparecer igualzinho em todos. Por que essa variação? Ele vai levantar a seguinte conclusão. Em minha opinião, cabe somente uma explicação desse fato. O Shema já não era, para nenhum dos sinóticos, um texto litúrgico que se recitava de forma regular. Ou seja, a comunidade cristã já não recitava esta oração. Tá? Porém, qual oração se fazia nas igrejas nas 3 horas tradicionais? A resposta nos dá uma prescrição formulada na Didaquê 8, capítulo 8, que já temos mencionado. Depois da citação do Pai Nosso, o texto prossegue: 3 vezes ao dia tereis que orar deste modo. Assim, a oração que se fazia 3 vezes ao dia nas orações tradicionais era o Pai Nosso. Então, o Pai Nosso, ele já substitui essa Shema na comunidade primitiva. Outro ponto que é característico, Pai Nosso, uma oração característica cristã. Outro ponto característico é a questão do amém. Né? Como é bem sabido, nos 4 evangelhos surge um novo uso da palavra amém, que não possuía nenhum equivalente na literatura judaica. Entretanto, segundo os costumes judaicos, a palavra amém servia para ratificar, reforçar e fazer próprias as palavras do outro. Na tradição dos Logia de Jesus, se utiliza sem exceção esse termo para introduzir e reforçar o próprio discurso. Entendeu? Quem fala amém é o outro. Né? Amém, fiéis? Aí, amém. Ou seja, é o outro que está falando em relação. Jesus fala para si mesmo o amém. Essa autorreferência do amém, isso não aparece em lugar nenhum. Esse amém não responsivo, né, que é a autorreferência, nos coloca então na presença de uma forma de se expressar totalmente nova, limitada estritamente aos evangelhos,
e inclusive dentro disso as palavras de Jesus. Então é mais uma forma bem característica aí do cristianismo. Portanto, temos que nos ater ao que foi dito. Não é possível encontrar na literatura judaica, nem em textos aramaicos, nem em textos hebraicos ou gregos, nenhum exemplo de amém introdutório, esse autorreferencial. Esse último aparece pela primeira vez em 74 ocasiões no Novo Testamento. E assim se reserva exclusivamente para citar as palavras de Jesus. Aqui ele vai citar o uso de um amém aí num texto que é o testamento de Abraão, que colocam, né? E ele responde que não dá para saber se esse testamento de Abraão ele é um texto judaico ou se é um texto posterior ao cristianismo. Tá? Basicamente. E além disso, o testamento de Abraão tem variações, tem recensões, né? Tem variações. Então, para ele não é um argumento convincente citar o testamento de Abraão para essa questão aí. Outro ponto que ele chama atenção aqui, na página 254, em Mateus, a narração da ceia pascal repete Marcos, quase palavra por palavra, salvo algumas variantes. A mais notável delas é a expressão para a remissão dos pecados. Então, conclusão, é porque é o contrário, ou seja, Marcos é o primeiro texto. Trata-se de uma ampliação, coisa que ocorre com frequência em textos litúrgicos, que têm preferência pelas conclusões solenes. Então, o texto original de Marcos, refazendo, o texto original de Marcos não tem. O de Mateus tem. Se fosse o contrário, não daria para explicar. Quer dizer, se fosse Mateus o primeiro, quer dizer, Mateus tem. Por que Marcos haveria de tirar? Então, só pode ser a ordem invertida, ou seja, Marcos deve ser o primeiro. E Mateus vem depois. Aqui encontramos algo, todavia, diante de algo que ultrapassa a simples formulação conclusiva. Ou seja, essa para a remissão dos pecados não é uma simples formulação conclusiva. É importante. Está dando o contexto de remissão dos pecados à Eucaristia. Está trazendo um conceito ali. Desde o começo costumavam os membros da comunidade, antes de celebrar a ceia do Senhor, trocar o beijo santo como sinal de perdão. Assim, agindo assim, obedeciam à ordem de Jesus de conceder o perdão antes de pedi-lo a Deus. As palavras derramado para a remissão dos pecados deviam infundir neles a certeza que Deus respondia com seu perdão à disposição deles de perdoar. As outras variantes, embora de valor relativo quanto ao conteúdo, ajudam a compreender o desenvolvimento dessa tradição. Comparando as duas narrações, notamos, por exemplo, que a conjunção e, que introduz o texto de Marcos, não se encontra em Mateus, que em Marcos o sujeito é ele, ao passo que em Mateus é Jesus, e que o objeto indireto indeterminado de Marcos, lhes, em Mateus é os discípulos. Examinadas mais de perto, essas três variantes insignificantes são indícios de uma profunda mudança no texto. Então ele conclui que possivelmente Mateus é uma extensão, amplia o texto em Marcos. Então Marcos 14, 22 ao 24, ele fala: isso é o meu sangue, é o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Todas as vezes que beberdes, fazei em memória de mim. Tá? Agora, em Mateus 26, 26, tá, bebei dele todos, isso é meu sangue, sangue da aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Então, esse para a remissão dos pecados tem só em Mateus, não aparece em Marcos. Então, por que Marcos, se fosse depois, por que Marcos retiraria esse texto? Um texto importante, que marca a remissão dos pecados à ceia, né? A explicação dele é simples, é porque Marcos vem primeiro. Então, o texto de Marcos não tem. O texto de Mateus, ele é uma ampliação em relação ao Marcos. Então, explicar uma ampliação é mais fácil do que explicar uma retirada. Né? Ele retirar do texto é que seria mais difícil. Ampliar
Tudo bem, pega o texto, ele dá uma ampliação, uma explicação litúrgica, teológica do que está acontecendo. Isso é o esperado de um texto posterior. É isso, muito obrigado, então.